Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é mais uma gravação do programa Palavra da Fé. E o nosso tema de hoje é Gênesis 41, é a unção de Manassés e Efraim. Você ter a bênção de Manassés e Efraim. Quantas pessoas que ficam se queixando a vida toda. Estava conversando com uma mulher esses dias e ela falou assim: olha, a minha vida toda eu cresci numa boate. Não tem solução. Para mim todos os caminhos me levam àquele lugar. Uma pessoa também me disse: olha, eu nasci, fui criado pela minha avó, pela minha mãe, porque meu pai me abandonou, nem meu pai eu conheci. E eu falei para aquela pessoa assim: Deus pode mudar o destino da sua vida. Não importa a dor que você passou, não importa a frustração que você passou, se você entender o propósito que Deus fez com Manassés, com Efraim, Deus poderá fazer na vida sua o que Ele fez na vida de José. José é um homem que tinha promessa, um homem que carregava sonhos de Deus grandes e tremendos. Mas quando ele contou o seu sonho a seus irmãos, sabe o que aconteceu? Os seus próprios irmãos lhe jogaram num fosso. E pior que isso, venderam ele para os egípcios. E muito pior que isso, mentiram ao pai que ele tinha sido atacado. Levaram até as vestes para o pai dele. O seu pai chorou como se o seu filho tivesse morto. Mas na verdade o seu filho foi para o Egito. Lá no Egito, Deus começou a trabalhar, Deus começou a honrar a vida daquele homem. E aquele homem foi trabalhar numa casa de uma boa família. Mas a mulher de Potifar armou um plano para derrubar José. Assim como o diabo usa pessoas com planos para derrubar nós que somos escolhidos, nós que somos servos de Deus. Mas a palavra fala assim que José, ele não deixou se esmorecer. José não entregou, ele deixou sua capa e correu. Mesmo assim foi acusado. Ele foi acusado, foi levado numa masmorra. E mesmo estando numa masmorra, numa prisão, Deus usou ele para interpretar 2 sonhos. E quando o faraó precisou de um homem que interpretava sonhos, todo mundo só sabia que esse homem era José. E Deus tirou José lá da cadeia, lá do cárcere, e fez que José se tornasse o primeiro-ministro do Egito. A minha leitura hoje é Gênesis 41, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe de uma coisa? Deus, Ele está com você. Qualquer lugar que você estiver, qualquer lugar que você semear, Deus vai prosperar. Qualquer profissão que você escolher, Deus vai abençoar você lá no local que você escolher. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está em você. Não é apenas que Deus é que Deus está, você está, e Deus está com você por onde quer que você andares. É o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas a bênção de Manassés e Efraim é o seguinte: vamos supor que você é uma pessoa que você é viciado em cigarro. Toda a sua família fumou e você fumou também, você pegou esse vício e você não consegue libertar. A bênção de Deus, ela virá sobre a sua vida. Nós vamos orar e você vai ter nojo do cigarro, até do cheiro de cigarro. E você nem vai lembrar que você era um fumante, que você era um alcoólatra inveterado, que você era viciado em álcool. Mas você vai saber que Deus, Ele te chamou e trouxe para você para um lugar muito maior do que você esperava. A palavra de Deus fala assim que José,
em todo o tempo. José também é uma figura, uma tipo de figuração de Cristo, porque é um homem que tem um caráter íntegro, é um homem que tem o caráter de Deus. Em nenhum momento José, a palavra de Deus fala de defeitos de caráter na vida de José. A palavra de Deus fala do Abraão, Isaac e Jacó, todos eles cometeram mentira, mas nunca fala que José mentiu. Não. José era um homem de caráter íntegro. E José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E esses filhos que Deus lhe deu, um filho foi para o seguinte, para Deus fazer que ele esquecesse toda a vergonha, e o segundo filho foi para que Deus o fizesse crescer na terra da sua aflição. Talvez a aflição que você tenha passado nessa terra. Eu estava vendo um programa de TV e uma mulher, parece que era evangélica também, da cidade de Nova Almeida. Ela catava lixos. Estava vendo e eu confesso que eu chorei, porque eu fiquei emocionado com a história de fé daquela mulher. E ela viu livros, e ela começou a estudar aqueles livros, fez um vestibular para uma universidade federal, passou. E quando essa história chegou naquele apresentador de TV, Luciano Huck, ele mandou chamar aquela mulher, ele chamou um artista plástico, ele chamou um monte de pessoa, e eles moravam num barraco. Ele fez do lixo, fez uma casa de lixo, fez uma linda, uma casa maravilhosa, uma mansão maravilhosa, um investimento maravilhoso. E no mesmo terreno que ela era humilhada pelos seus vizinhos, Deus deu uma casa maravilhosa para ela, com quarto, com banheiro, com suíte, com biblioteca, com grade, com tudo. E eu fiquei pensando assim, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. E aquela mulher, ela mexia com lixo. Deus tirou ela do lixo para o luxo. E é o que Deus vai fazer com você, e é o que Deus vai fazer comigo, porque nós temos sobre nós a bênção de Manassés e a bênção de Efraim. Nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem 70 vezes 7. A gente não olha para Deus pesar a mão, a gente não olha para Deus acabar com ele e quebrar os dentes do seu inimigo, não. A gente ora o seguinte, que eu seja abençoado e na minha bênção você seja abençoado também. Meu querido, meu amado ouvinte do Palavra da Fé, a minha bênção nesse momento é que você tenha a bênção de Manassés e Efraim. Em Gênesis 49, a palavra fala assim que Jacó ou Israel estava abençoando os filhos, e ele colocou a mão direita e a mão esquerda, a mão direita sobre o filho menor e não sobre o maior, e começou a impetrar as bênçãos de Deus, e José ficou incomodado. Gênesis 49 está escrito isso. Por quê? Porque o normal era que o mais velho, o primogênito, recebesse todas as bênçãos. Mas, na ordem de Deus, os menores são os maiores. Um pastor colega meu de Boston, uma vez estava conversando comigo, ele me disse essa frase, e eu jamais esquecerei. Na ordem de Deus, os maiores são os menores. Não importa se você é o menor, não importa se você é o mais pobre da sua família, não importa se você tem a pior casa, você tem o pior carro, você tem a pior roupa, não importa se você está devendo, não importa a circunstância que você vive debaixo, se você crer, se você ousar, os sonhos de Deus vão se materializar na sua vida, como aconteceu na vida de José. José tirou ele do calabouço, tirou ele de lugares horríveis de fosso, e a palavra de Deus fala assim que um dia os seus irmãos tiveram com fome. Jacó mandou eles lá na terra do Egito, porque era o único lugar que tinha trigo para comprar, e quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa. O homem que eles tinham humilhado, o homem que eles queriam acabar com a vida dele porque ele se tornou um sonhador, ele foi macho o suficiente para falar do seu sonho. Não tenha medo de lutar pelo seu sonho, de falar do seu sonho. Deus vai te dar uma casa maravilhosa, Deus vai te dar um carro maravilhoso, Deus vai te dar uma mulher maravilhosa, Deus vai te dar um marido maravilhoso, Deus vai dar um emprego maravilhoso, Deus vai te dar uma empresa maravilhosa. Quer dizer o seguinte, José ele teve peito, e por ele ter peito, ele sofreu para que os sonhos dele fossem cumpridos, mas no tempo certo, Deus cumpriu, e
e os seus irmãos que traíram tiveram que pedir perdão para ele, mas ele nunca usou da sua autoridade para humilhar ninguém. Quando ele teve chance, ele se revelou quem ele era, chorou, abraçou seus irmãos e disse: eu sou José do Egito, que vocês venderam, que vocês entregaram. Os irmãos eles assustaram. Sabe o que ele fez? Ele abençoou os irmãos dele. A palavra de Deus fala assim que no Evangelho nós somos julgados, nós somos julgados, na medida que julgamos, seremos julgados. Ou seja, se você deseja olho por olho, dente por dente, é isso que você recebe. Mas se você deseja graça sobre as pessoas que te maldizem, as coisas podem mudar na sua vida. Tudo depende do ponto de vista. Vamos dizer o seguinte: para mim, um estilingue é para arremessar pedra contra passarinho, para brincar, mas na mão de Davi, um estilingue, ou seja, aquele negócio que lança funda, foi a arma que Deus usou para derrotar Golias. Para mim, 5 pães e 2 peixes é insuficiente para alimentar até mesmo um grupo de 3, 4 pessoas. Era a comida de apenas um homem, mas quando coloca nas mãos de Jesus, isso se torna alimento para 5.000 homens. E Jesus ainda faz sobrar 12 cestos. Então, tudo depende nas mãos de quem está. Entrega os seus problemas na mão de Jesus. Confie em Jesus, porque você tem sobre a sua vida a bênção de Manassés, a bênção da reversão. Aonde tocaram você com a esquerda, você vai tocar a sua mão direita, você vai impor as suas mãos e você vai determinar, e Deus vai reverter toda a maldição, todo o opróbrio que fizeram contra a sua vida. Mas você vai ter que usar a bênção, a sua autoridade que Deus te deu, e você impetrar sobre a sua vida, dos seus filhos, dos seus amigos, da sua igreja, a bênção de Manassés e Efraim, a bênção da reversão, a bênção que Deus me livra da vergonha, a bênção que Deus me livra do opróbrio, e a bênção que Deus me faz prosperar na terra da aflição. Eu moro aqui nos Estados Unidos, quantas pessoas que foram humilhadas, não tiveram nenhuma carroça, chegam nesse país, são abençoados. E eu creio que Deus vai fazer o mesmo com você. Não importa onde você nasceu, se você não tem como vir para os Estados Unidos, não tem como vir para a Europa, meu querido, fica aí mesmo, porque Deus vai abençoar você no lugar que Ele te colocou. Um grande abraço, meu querido, que essa bênção de Manassés e Efraim seja impetrada sobre a bênção, sobre os ouvintes do Palavra da Fé nessa semana. Deus te abençoe, que você possa beber o cálice da salvação. Um grande beijo no seu coração, um abraço do seu amigo, pastor e professor Roberto de Souza. Fica com Deus e até a próxima semana.